Mais uma vez, o Fluminense repete o roteiro da primeira partida e termina com o vice-campeonato carioca de 2025. Essa é a opinião do jogo de Flamengo 0, Fluminense 0. Jogo disputado no Maracanã, um jogo da volta. O Fluminense precisava vencer, pelo menos por um gol de diferença, para forçar a disputa de pênaltis. Não conseguiu, não joga nada e termina com o vice-campeonato estadual. Tem muita coisa para a gente falar dessa partida, mas o principal é a covardia, Robinho. O principal, para mim, o que mais foi flagrante durante a atuação do Fluminense foi a covardia, a falta de vontade de vencer. Na verdade, a falta de vontade de perder tirou a vontade de ganhar do Fluminense. E com isso, a gente amarga mais uma derrota para o Flamengo no final de estadual. É isso, Ligão. Acho que a vontade, né, de não perder acaba tirando o desejo de você poder vencer a partida, né, cara? Então, assim, eu já falei diversas vezes que o resultado do primeiro jogo era totalmente reversível, né? Mas algumas coisas teriam que ser mudadas. Infelizmente, a gente não mudou, né? Um treinador e por diversas vezes eu fui um cara que defendi por achar que ele, vendo o que errou, ele poderia fazer o certo, ele poderia tirar o jogador independente do nome, e é algo que não ocorreu, né? A gente viu na primeira partida, no primeiro jogo, que o Fluminense ele não teve, né, um meio de campo. Martinelli e Otávio foram dois dos piores jogadores do Fluminense na partida, e todo mundo pedia a mudança, né? Tentar um Bernal ali com Hércules. Infelizmente não foi o caso, ele continuou com os mesmos jogadores e a gente acabou cometendo os mesmos erros que cometeu na partida de quarta-feira, né? O Otávio fez mais uma partida horrorosa, né? Um lance ali que ele também acaba fazendo uma falta que poderia ter gerado uma expulsão. Depois cometeu algumas outras faltas que quase gerou expulsão até ser substituído. Isso é o Martinelli, né? É um cara que eu não sei o que se passa com a cabeça dele, eu não sei, sinceramente, como uma pessoa que ganha um salário de mais de 100 mil reais por mês, que eu não vou tentar chutar aqui qual o valor do salário dele, mas um jogador que não tem o mínimo tesão de jogar futebol, né, cara? Eu fico me perguntando, porque eu vejo meus amigos, porque eu também sou um cara que fala que não gosta de jogar bola, mas eu vejo meus amigos que gostam de jogar bola se matando ali, dando entradas, vamos dizer assim, minimamente fortes, né, por causa, talvez, de disputar um gradado de coca, um gradado de cerveja ou algo do tipo. E o seu Martinelli, jogador que recebe mais de 100 mil reais por mês, é um jogador que simplesmente ele tem nojo de jogar futebol, né? Ele tem nojo de praticar sua profissão. Então, assim, mais uma partida ridícula dele, vergonhosa. Eu acho assim que ele teria vergonha. Se eu fosse ele, eu teria vergonha de entrar em casa hoje e saber que eu fiz de novo uma partida pífia, né? Minimamente, vamos dizer assim, a gente tem que pensar muito o que a gente pode falar, porque foi ridícula a partida dele, né? Eu sei que você é criticado, mas o Ares recebendo um salário de 1,5 milhão por mês, pelo menos, perdeu um gol ridículo, né? Que não poderia ter perdido no jogo de quarta-feira, e que mesmo com uma partida ridícula que a gente cometeu hoje, que a gente fez hoje, a gente teria levado pelo menos para a disputa de pênalti, né? Então, assim, hoje, de novo, o Ares dividiu, o Ares tentou, isso eu não nego. Agora, de novo, uma partida que ele não fez absolutamente nada, né? Porque a partida da ida, eu falei, né? Também as duas chances que ele teve, ele perdeu. Né? Se o Germancano, nosso ídolo, nosso 0-1, o único momento que ele teve ali na partida, a bola acaba, por incrível que pareça, né, sobrando de forma perfeita para ele, a bola desvia no atleta do Flamengo, né? Ele vai cabecear a bola, ele consegue cabecear a bola nas costas, né? Nunca vi isso na minha vida.
talvez numa pelada, né, com os amigos, quando já estão um pouco fora de si, né? Acabo errando um tempo de bola como esse. Ô, Robinho, assim, Falei, o principal, né, que a gente precisa falar também, além da covardia do Fluminense, é a forma que o Fluminense iniciou a partida, a escalação. E a gente falou no nosso pré-jogo, né, você que não conferiu, depois procure aí, quando a gente ficou sabendo, saiu a informação, se não me engano, até através do Lancinete, que a provável escalação do Fluminense seria essa, né? Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio, René, Otávio, Martinelli, Lima. No ataque, o Alias Canob de Amancano. A gente falou, cara. Eu, principalmente, né? Você também falou, ressaltou. Primeiro, o Mano é repetir o erro crasso do primeiro jogo, que era escalar dois volantes, assim, sem nenhum cacoete de marcação, 2 volantes aramideiros, o Otávio e o Martinelli. E o Lima. O Lima não atuava com a camisa do Fluminense desde o dia 26 de fevereiro, antes do Carnaval. E jogou só o primeiro tempo e saiu no intervalo machucado. Então, assim, e a gente falou, né, desde o primeiro jogo para esse segundo jogo também, o que o Fluminense não poderia fazer. O Fluminense não poderia dar liberdade para o Flamengo no meio campo, é o melhor setor deles. É um time muito qualificado em todas as posições, mas o coração do time do Flamengo, assim como na maioria dos times, é o meio campo. E o Fluminense escalou um meio campo extremamente propício para deixar o Flamengo jogar. Então, assim, você errar, porra, tá ok, errar uma. Mas errar 2 vezes num espaço de menos de uma semana. Então, assim, o Fluminense ele perdeu o jogo antes da bola rolar, cara. A gente já sabia o que ia acontecer. Eu comentei em todos os grupos. O pessoal até me taxou de pessimista, não sei o quê. Mas não é, gente. Na hora que eu vi lá, Otávio, Martinelli e Lima, eu falei, cara, acabou o jogo. O Fluminense não vai arrumar nada, vai ser engolido. E foi. O resultado do jogo foi extremamente mentiroso. No primeiro tempo, era para o Fluminense tomar uns 3-0. Tem um lance do Plata, o seu Fábio se enrola, né? Ao sair jogando, tenta driblar, perde a bola, o Plata quase faz o gol. Tem outro lance do Luiz Araújo, que ele recebe a bola em profundidade entre as linhas do Fluminense, né? E toca na saída do Fábio, pela nossa sorte, para fora. Então, assim, se o Flamengo tivesse um Bruno Henrique, de repente, um outro jogador mais qualificado jogando na frente, o resultado do jogo poderia ter sido outra derrota. Como no final quase aconteceu ainda. No lance lá do Juninho, que assim, um jogador extremamente contestável, né? Extremamente contestado pela torcida do Flamengo, por exemplo, e conseguiu levar vantagem em 2 lances. Aí, de novo, Ignacio fez outra partida ruim, outra partida horrorosa do Ignacio. Na lateral esquerda, o René. O que foi o René? Sabe? E eu falei que era melhor ter improvisado o Guga. Aí, já que não improvisou o Guga, porra, é complicado também falar, porque não manteve o Guga. O Guga no primeiro jogo também foi uma merda. Aí jogou o Samuel nesse segundo, o Samuel Xavier nesse segundo, e foi uma merda também, assim como foi o Guga no primeiro jogo. Por isso a necessidade de a gente bater uma tecla do Fluminense contratar laterais. Para a lateral esquerda, o Fluminense perdeu o Gabriel Fontes, né? Infelizmente vai ficar fora aí por um tempo. O Thiago Silva chegou até a comentar no pós, ele teve uma lesão de grau 2, se eu não me engano, grau 3, vai ficar fora. E a reserva imediata é o René. Eu falei que o René eu não acho nem melhor, nem pior que a maioria dos laterais, né, digamos assim, contestados que o Fluminense trouxe. O René é lateral do nível Brasil. Um dia já foi até um lateral decente, mas hoje, na idade já avançada, o Fluminense foi lá e doou o esquerdinho o Spark Rangers por 500 mil euros. Era melhor ter quem hoje? O esquerdinha ou o René? Acho que não tem dúvida, né? Então, assim, a gente falou que era necessário fortalecer esse meio campo. Falei, pô, cara, tem que tocar esse meio campo aí, botar o Bernal, né? Eu falei até em manter o Martinelli, porque assim, o reserva do Martinelli é o Nonato, tem 2 partidas no ano. E as 2 vezes que entrou, jogou mal. Não era nem pela questão de manter o Martinelli, é porque só tem o Martinelli. Aí vai para outra questão também, com o elenco do Fluminense. Um elenco extremamente, sabe, debilitado. A gente falou, o Fluminense acertou em algumas contratações, mas a maioria de jogador para compor elenco.
pouquíssimos jogadores para decidir. O Canóbio, que foi o Canóbio hoje? O Canóbio foi assistente de lateral. O Canóbio teve que jogar daquela forma ali defensiva, porque o lateral esquerdo é o René, que é uma merda. Então, assim, vocês entendem que uma situação desencadeia uma série de outras consequências? E por isso que aconteceu. O Robinho, como falou, o Germancano, chegou atrasado em todas as bolas, não tocou na bola. A única chance que teve, errou a cabeçada. E ainda, foi um lance que, de certa forma, ajudou ele, porque a bola desvia o zagueiro do Flamengo, sobe, assim, deu até um certo tempo de se posicionar melhor. Ele chegou atrasado, furou a cabeçada. Aí vai no segundo tempo, o Mano vai lá, coloca o Riquelme e o Hércules. E não muda basicamente nada. O time extremamente arame liso. Coloca o Riquelme em uma situação para ficar marcando também, ver se não conseguiu sair jogando. Aí mais no final do jogo, bota o Keno e o Everaldo. Aí no final ainda, bota o Serna. Não adiantou de nada. Mas até ensaiou ali uma pequena pressão, mas quase perdeu o jogo ainda. São o lance impedido e o lance lá da falta, que nem foi uma falta tão assim gritante, né? Que dependendo do juiz poderia ter dado ou não, mas poderia ter perdido o segundo jogo ainda. Então, assim, partida muito feia que o Fluminense fez com o seu torcedor. Foi uma vergonha. O Fluminense sai humilhado desse campeonato carioca. Primeiro, por quase não ter conseguido se classificar, se classificou na Bacia das Almas, quase sendo eliminado do Bangu na última rodada da classificação. Aí passa bem pelo Volta Redonda e nos 2 jogos contra o Flamengo não aparece para jogar. Então, assim, o saldo é muito negativo desse carioca, meu amigo. Exatamente, João. Assim, eu acho que se a gente for pegar todos os partidos que a gente fez essa temporada, a gente pode contar nos dedos, né? Quais jogos bons que a gente fez, né? A gente vinha falando até, eu fui um dos caras que acabou falando que a gente fez jogos dignos, né? Depois da partida contra o Vasco, eu acho que a gente fez um bom jogo contra o Vasco, contra o Flamengo ali. A gente fez um jogo, vamos dizer assim, um jogo que a gente disputou como a gente não disputou nenhuma dessas 2 partidas da finais, né? A gente fez um bom jogo contra o Nova Iguaçu, a gente fez um péssimo jogo contra o Bangu, mas compensa, a gente fez um jogo brilhante contra o Águia de Marabá, a gente fez um jogo muito bom contra o Volta Redonda, a gente fez um jogo muito bom contra o Caxias fora, né? Os 2 jogos muito difíceis, né, cara, que a gente acabou conseguindo classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo do Volta Redonda, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu já falei diversas vezes que eu acho que foi um time reserva, um time que acabou se poupando, né? Mas a gente pode falar desses 2 jogos contra o Flamengo, cara. E assim, os 2 jogos contra o Flamengo, que a gente pode falar o seguinte: os 2 jogos, já, Robinho, que assim, foram os primeiros 2 jogos testes da temporada, digamos assim, os 2 jogos para valer. Perfeito, cara. O que a gente pode falar desses 2 jogos testes, cara, na minha visão, é que o primeiro tempo é um jogo muito justo, a gente faz 5 primeiros minutos ou 10 primeiros minutos. Primeiro jogo, né? Isso, quarta-feira. Muito fracos, né? A gente tem a chance ali com Arias de poder empatar, que eu tenho certeza que poderia mudar totalmente o panorama da partida, né? A gente tem algumas outras chances que eu e Ivan, a gente até acabou discordando, né? Nos grupos, né? De Canóbio chegava numa ponta, cruzava, o zagueiro cortava. O Arias chegava e cortava. O Serna chegava e cortava. O Fuentes chegava e cortava. E assim, o Flamengo, né, no segundo tempo, acabou realmente jogando melhor que a gente, fazendo até o 2-0, né? E a gente ainda teve a oportunidade de diminuir o placar, de nos dar esperança, né? E de quase empatar em 2 vezes, né, cara? Uma jogada que o Riquelme, que entrou muito bem na quarta-feira, diferentemente de hoje, ele dribla 2 ou 3 jogadores do Flamengo, acaba, né, tocando ali para o Arias, que ele acaba finalizando. É realmente essa finalização, sim, é uma finalização até mais difícil, né, porque ele já está caindo ali em cima também do Rossi, né, que acaba jogando para escanteio, e depois um dos últimos lances da partida, que a gente já estava até com -1, né, que o Fuentes tinha sentido, o Samuel Xavier num rebote
né, de escanteio, acaba finalizando de fora da área, passando raspando, né? Só como eu falei, a gente olha aquele jogo, a gente teve, né, vários defeitos. Eu acho que todos nós, né, reconhecemos os defeitos que a gente teve. E eu imaginei que o Mano Menezes pudesse reconhecer, né? E quais foram esses defeitos, como a gente já mencionou, né? Eu acho que a gente olha o primeiro volante e o segundo volante, eles deixaram totalmente o meio-campo do Flamengo dominar a partida. Até mesmo quando a gente vai bem no primeiro tempo, a gente não tem tanto ganho, né, no meio-campo, e no segundo tempo não preciso nem falar. Né, o Otávio e o Martinelli fizeram uma partida horrorosa. Eles, vamos dizer assim, como obrigação, como mérito, eles acabaram sendo relacionados e sendo titulares na partida de hoje, né? E hoje, mais uma partida horrorosa de ambos os atletas, né? E assim, a gente olha o atleta que foi escolhido, né? O que a gente bate na tecla desde o início da temporada. O Fluminense, ele sabia que o Ganso ele só teria a resposta na reta final, né, do campeonato. E mesmo que fosse uma resposta positiva, a gente não teria o atleta, porque ele teria que se, né, condicionar, né, teria que estar em condições plenas para poder jogar futebol. E a gente sabe que isso seria muito difícil, até porque a gente pensava que ele já tinha o dezembro inteiro, né, de férias, o janeiro que ele não conseguiu jogar, e muito menos o fevereiro, e a diretoria achou por bem somente contratar um atleta faltando um dia para poder acabar, né, a janela de transferência, e não ter condições de estar à disputa, de ser inscrito, né, na competição. Então, assim, então a gente basicamente disputou uma competição sem nenhum atleta, né, como meio campo, né? Então, assim, a gente de 4 jogadores, né, de meio campo, a gente não teve ninguém. E qual foi o nosso maior problema, na minha visão, nesses 2 jogos? De criação. Né? O Fluminense não conseguiu criar absolutamente nada. Não criou nada, né? Impressionante. Não criou nada. É o que eu falei com meu pai. Eu falei, cara, você, beleza. Se você disputasse como você disputou o primeiro jogo 0-0, eu saí muito mais feliz e discuti várias vezes com o Guigão, a gente debateu, né? A gente teve discordância, que é normal. Você saiu minimamente feliz porque você não estava no Maracanã, né? Eu vi, cara, foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, né? Então, não, exato, mas assim, mas pelo menos o seu time disputou, seu time correu. Desculpa, assim, para mim o que o Fluminense não fez hoje foi disputar, foi correr. Né, não vou nem entrar no mérito, né? Como a gente já falou durante já esses 18 minutos até aqui, do Fluminense brigar, do Fluminense criar, do Fluminense marcar. Para a gente fechar, né? Até para não ficar um vídeo muito longo, o Mano Menezes, cara, vai para a coletiva depois do jogo e basicamente ele falou assim: a gente queria, mas o Flamengo tem todos os jogadores de seleção, o time do Flamengo é muito bom, por isso que a gente não conseguiu. Então, assim, o Mano Menezes me deixa a impressão, cara, que o que a gente achou que era uma evolução foi apenas o nível de dificuldade mesmo, que era muito inferior. Aí sim, o time realmente conseguiu, né, dar uma resposta, mas, fora isso, quando a gente pegar o mais alto nível, que vai ser o caso do Flamengo, do Atlético Mineiro e times maiores, a gente não vai conseguir competir minimamente. E para mim, assim, eu não tenho mais nenhuma confiança no trabalho do Mano Menezes. E acho que isso tem que ser revisto, né? Você agora tem 15 dias aí para retornar ao Campeonato Brasileiro, e talvez seja a hora, sim, de mexer no comando técnico. Só por causa dos 2 jogos da final? Pô, os 2 jogos são assim, são 180 minutos de puro suco de Mano Menezes. Então, acho sim que é um recorte, e não só desse, lembremos, tá? O Fluminense fez atuações decentes em pouquíssimas situações. Na maioria das vezes, o Fluminense jogou pessimamente mal na temporada. Então, é o caso, sim, de repente, não, está falando rapidamente, de rever o comando técnico. Digam, perfeito, cara, perfeito. Só que é o que a gente fala, a gente está falando isso tem quantos meses, cara? Não adianta de nada a gente ficar aqui cobrando, que o Fluminense precisa pensar fora da caixinha, alguma coisa assim. Irmão, não vai, sabe por quê?
O senhor Odair Hellmann foi demitido agora, lá da Arábia. Se o Mano Menezes for demitido, você sabe com quem a gente vai para o Mundial de Clube? O senhor Odair Hellmann. Porque o Mário Bittencourt, ele trabalha dessa forma. O Mário Bittencourt, ele não trabalha do que é bom para o Fluminense, ele trabalha do que ele acha que é bom para... Né, ele não entende nada de futebol. Primeiro é isso, né? Se ele entendesse, ele colocaria o Fluminense nas mãos de outras pessoas e não na mão do Paulo Angione, né? Que basicamente... Só mostra que 2023 assim, foi um ponto totalmente fora da curva. Né? Mas todo mundo sabe, cara, que foi um ponto fora da curva. E assim, eu tenho certeza absoluta que hoje ele devia ter certeza que o Fluminense reverteria o placar e para ele apresentar uma proposta de SAF, ele sendo CEO com o Fluminense sendo campeão em cima do Flamengo. Só que aconteceu totalmente o inverso, né? Até o GE acabou postando, né, uma matéria aí que André Esteves e o irmão do Eduardo Paes, né, o Guilherme Paes, estavam no Maracanã, que são dois nomes que são muito falados numa possível SAF do Fluminense, né? Então, assim, tenho certeza absoluta, cara, que tudo que ele planejou acabou indo pro ralo. Então, assim, como eu falei, gastou 100 milhões de reais e não conseguiu trazer nenhum jogador que pudesse ser titular ou que pudesse ser minimamente decisivo, né? E foi o que a gente está falando desde o ano passado. O problema não é o Germancano, o Germancano já falei diversas vezes, é um dos meus maiores ídolos, é o nosso 0-1. Mas, cara, o Germancano demonstrou no passado que não pode ser o cara que a gente vai confiar nele. E esses dois jogos, para mim, demonstraram muito, porque a gente olha, o Germancano rendeu contra quem? O Germancano rendeu contra o Caxias, rendeu contra o Águia de Marabá, rendeu contra o Nova Iguaçu e por aí vai. Então, assim, a gente precisava de um jogador. E você achar que você pagar alguns milhões no Everaldo, que era o terceiro reserva do Bahia, ou você chegar e você pagar, né? Tá, beleza, não pagou pro René. Mas você trazer um René que o Internacional olhou e falou assim: vou fazer a proposta. Não quero mais. Entendeu? E que era odiado por toda a torcida do Internacional, sabe? E assim, cara, você olhar para o que o Fluminense teve de problemas ano passado e você renovar o contrato do seu Samuel Xavier, que fez uma temporada ridícula, você renovar o contrato do seu Thiago Santos, com a idade que ele tem, sabe? E outro jogador, o seu Manuel, e por aí vai. Aí você olha hoje, você não tem o Manuel né, como opção, porque o Manuel não tem condições de jogo. O Thiago Santos, todos os jogos que ele jogou, foi muito mal. Ele foi muito mal contra o Vasco, ele entregou um gol contra o Vasco, ele foi muito mal contra o Botafogo, ele entregou o gol da vitória contra o Botafogo e sequer entrou em campo depois. Ou se entrou uma vez somente. Né? Então a gente olha hoje, o Fluminense tem 3 zagueiros, que é o Thiago Silva, o Inácio e o Freitas. Então, assim, você acha que um time que vai disputar um Mundial de Clubes, você pode ter como opções um zagueiro de 41 anos, o Inácio, que era, beleza, do futebol peruano, Freitas, que não era nenhuma das primeiras opções do futebol peruano, você acha que esses jogadores podem ser os titulares do Fluminense para a disputa do Mundial? Desculpa, como falei, eu não vou ficar aqui dando show, não vou ficar aqui ofendendo o jogador, não vou ficar aqui xingando o jogador. Você acha que esse time, que esse elenco, como eu falei, o elenco, na minha visão, está encorpado. Mas não adianta nada, o elenco está encorpado, se o time titular faltam diversas peças. Aí eu queria estar escutando o Guigão. Porque assim, eu vejo isso e eu vejo comentários dos torcedores do Fluminense nas redes sociais falando das mesmas coisas que a gente. Sim. É isso, cara. Acho que a gente resumiu bem aí. Deixa um like, se inscrevam e antes de finalizar, parabenizar. Os parabéns aqui ao presidente Mário Bittencourt, que queria tanto entrar para a história, e entrou, é o primeiro presidente a perder 3 finais de Carioca para o Flamengo no seu mandato. Parabéns, presidente. É isso. Show de bola. Beleza, pessoal? Quarta-feira estamos de volta aí com o Resenha TF. Fique de olho, deixa o like, se inscreva, compartilhe o link do nosso canal, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, e deixe sua opinião aqui embaixo também no comentário, concorda, discorda, deixe sua opinião aí, deixa o like e tamo junto, beleza? Valeu, Tricolor Fanático, canal oficial dos fanáticos pelo Tricolor, tamo junto.